É isso aí, meus queridos e amados irmãos. Gostaria de comentar alguma coisa sobre o livro de Atos, o capítulo 19, para que a gente possa desfrutar das coisas que aqui a gente leu. Vejam que Paulo seguia com a sua missão, levando a palavra de Deus. E muitos acham que, por hoje termos a Bíblia em nossas mãos, temos as Sagradas Escrituras em nossas mãos, organizada como ela foi, colocada em capítulos, versículos, para que nós possamos entender melhor, foi fácil chegar até nós. E eu quero dizer a vocês, não foi nada fácil, meus amados. Porque todo aquele que se dispunha a anunciar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, o nome de Jesus, o poder pelo Espírito Santo, ele confrontava muitas pessoas. E vocês podem observar que, na maioria das vezes, as pessoas mais se sentiam confrontadas eram líderes religiosos. Pois quando alguém se levanta em nome do Senhor Jesus para anunciar as verdades bíblicas, que muitas vezes confrontam principalmente líderes religiosos, que deturpam, que distorcem a palavra para o seu próprio benefício, como a gente vê nessa história, isso traz um alvoroço, isso traz uma confusão. E basta apenas um, querido. Basta apenas um para que a coisa fique feia. Você vê que Demétrio ali, ele começa a juntar pessoas para ir contra a missão de Paulo. Pois Paulo estava anunciando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. E quando isso trouxe prejuízos financeiros para essas pessoas, aí a coisa pegou, ficou mais complicada ainda. Mas nem por isso ele deixou de pregar a palavra, nem por isso ele parou a sua caminhada. E vocês vê que o principal argumento de Demétrio e dos outros artífices era que eles iam ter prejuízo. Ou seja, era mais importante a eles o lucro do que a própria fé na deusa que eles tanto esculpiam. Então, isso significa que o maior problema era dinheiro, era lucro. Então, hoje, se olharmos bem de perto, vamos ver que a coisa ainda continua a mesma, ou até pior. Porque quando confrontam pessoas que deturpam a palavra para benefício próprio, quando elas são confrontadas pela própria palavra, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, elas tentam fazer de tudo para que essa pessoa se afaste deles, para que eles não venham perder seus lucros. É bem assim, meus amados. E um outro assunto aqui vocês veem, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, e eles eram humilhados pelos próprios demônios, a ponto de eles lá, conheça Paulo, conheça Jesus, mas quem são vocês? Amados, o poder é de Deus, a autoridade é de Deus, mas ele dá àqueles que se colocam à sua disposição para verdadeiramente fazer a sua obra. Há muito,
a se aprender com esse texto, meus amados. Mas eu não posso continuar porque a gente passaria mais de 1 hora aqui só falando nesse assunto. Mas fica a deixa. Não desista do verdadeiro evangelho. Você que muitas vezes está decepcionado com o que você está vendo dentro das religiões, dentro muitas vezes das próprias igrejas, você que está decepcionado, que você está vendo que o Espírito Santo está tocando no seu coração, que a palavra não está dizendo desta maneira. Você que está realmente, verdadeiramente disposto a pregar a palavra, saiba que você vai enfrentar pessoas que não querem que você faça isso. Amém? Mas não desista. Paulo não desistiu. Paulo seguiu adiante pregando a verdadeira palavra. Muitos pegaram textos como esse aqui, que levavam lenços, levavam coisas, tecidos, para que as pessoas fossem curadas. Muitos pegam isso aqui e acabam trazendo um misticismo para dentro da igreja, fazendo amuleto, dizendo que trouxeram de Jerusalém, dizendo que trouxeram de não sei aonde, a areia daqui, água dali, água de lá. Querido, quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus através da fé. E vamos ser bem sinceros, amados. Aqui é uma outra situação. O evangelho estava começando a se propagar. As pessoas estavam começando a conhecer o poder do Espírito Santo, começando a conhecer a Jesus. Que essas coisas, que textos como esse, não façam com que pessoas vendam lenços, vendam tecidos, vendam isso ou aquilo, para dizer que isso vai trazer bênção para dentro do seu lar. Que traz bênção para dentro do seu lar, que traz cura para a sua vida, traz bênção para a sua vida. É uma vida na presença de Deus. É lendo a sua palavra, é orando ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua vontade, se colocando na presença de Deus. Isso vai trazer mudança. Não se apegue a esses badulaques, essas coisas que eles criam para enganar o povo. Não se deixe ser enganado. Não resuma o poder de Deus a coisas tão pequenas. Deus, ele vai muito além dessas coisas. Amém? Sou obrigado a parar, meus amados. Como eu falei, o texto é grande, há muito que falar, mas fica aí, fica deixa. Continue pregando a palavra. Amém? Nós agora vamos fazer a oração da fé.